Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. O assunto de hoje, o ensino, é sobre amar. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus que faça com que a nossa fé cresça, nós estamos querendo ter uma fé mais forte, maior, mas ela só vem quando nós começamos a amar as pessoas, e o poder também vem daí. Então nós não precisamos viver na carne com ódio, com falta de perdão e outras coisas neste estilo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a andar no amor. O Espírito Santo, ele edifica, esse amor dentro de nós, faz crescer. Então você já imaginou um edifício cujo alicerce é amor? Ele não vai cair nunca. Então acompanhe este ensino agora com o pastor David. One way you can tell there's an anointing is Tem uma forma de saber quando tem unção. you feel a rest Você sente um descanso and a peace in it. e uma paz nisso. You feel safe, Você se sente seguro, confident. confiante. His presence brings all that in. A presença dele traz tudo isso. So when people begin to worship him, Então, quando as pessoas começam a adorá-lo, that presence comes in, essa presença vem, gets you ready to receive. prepara você para receber, Yes? né? Can you imagine Você pode imaginar what would happen if you learned to break into o private que worship aconteceria se você aprendesse a adorar sozinho com ele, to prepare your day? para preparar o seu dia. Oh, hallelujah. Do you know what? It's almost impossible to worship God Sabe por que é quase impossível adorar a Deus and really give yourself to it e se entregar totalmente a Ele and be mean to e somebody. continuar sendo mal com as pessoas? It's really hard. É muito difícil, Those two don't go together. porque essas duas coisas não vão juntas. Did you know it's hard for God to bless a person Você sabia que é difícil para Deus abençoar uma pessoa when they're always hurting somebody else? quando ela está sempre magoando os outros? This is not a popular subject, is it? Esse não é um assunto muito popular, né? Lift those hands up a little Levante suas mãos um pouco and just give him e thanks. dê graças a Ele. Hallelujah. I praise you, Eu te magnify, louvo, te magnifico, glorify, te glorifico, exalt te you. exalto, I lift you up. te exalto. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. I aleluia. have some good words. Eu tenho umas boas palavras. Hallelujah. Aleluia, Glory. glória, Praise God. glória a Deus. I love you. Eu te amo. Good words. Palavras boas. Hallelujah. Aleluia, Woo. Glory be to God. glória a Deus. Hallelujah, Jesus. Whew. Sometimes I just want to break down and cry. Às vezes eu só quero chorar. 25 years ago, 25 anos atrás, it was just a normal day like any other. era um dia normal como qualquer outro. And I jumped in the shower to get ready. E eu fui tomar banho. While I was in the shower, I had a vision. Enquanto eu estava tomando banho, eu tive uma visão. I don't know why the shower. Eu não sei por que no chuveiro, But all of a sudden, mas de repente I saw the earth, eu vi a terra and there was a dark belt around it, e tinha um cinto escuro ao redor. and the people were trying to operate, E as pessoas estavam tentando operar, but everything was stopped by that black mas belt. tudo era parado por causa daquele cinto. And I said, that must be the principality of the air. E eu disse, isso deve ser os principados do ar. The Lord said, no, it's E o not. Senhor disse, não, não é. He said, it's the flesh. É a carne, It's the flesh. é a carne. That's what we had to get past. É isso que nós temos que ultrapassar. The flesh is what the devil A uses. carne é o que o diabo usa. The belt Esse cinto was
what was stopping us. É o que está nos parando. And I'd see somebody fight through, E quando eu vejo alguém stick lutando, their hand up on the other side of it, e vi alguém lutando e colocando a mão and através it was disso, glowed like the sun on the other e side. do outro lado brilhava como o sol, And their hand would be bright. e a mão estava muito They'd come back clara, and lay it on people. e aí punha as mãos sobre as They'd get pessoas healed. e elas eram curadas. And somebody else, something else. E uma outra pessoa fazia outra coisa, Finally, até que finalmente some of them alguns deles crawled all the way through it. conseguiram passar totalmente. And when they came back, E quando voltaram, they shot back like sparks of fire. eles, como se tivesse fogo, a faíscas, Landed in dark places of the earth. e aterrissaram em lugares escuros da terra. Revival sparked O avivamento and raged like a forest fire. explodiu como A revival um just incêndio burned numa and floresta, burned. e aquilo ficou Then queimando. another one flew over here. E aí outro voou lá, and uma it raged faísca, and burned. e aí queimou de novo. These fires were running into E each esses other. incêndios estavam se He said his encontrando. presence covered the whole earth E disse que a presença dele cobriu toda a like water terra, covers the sea. como a água cobre o And I mar. got to see the great E eu pude revival. ver o grande avivamento. But the only one that can deliver that Mas to o us único que pode entregar isso a is the nós Holy Spirit. é o Espírito Santo. And that's what we're doing E é here. isso que nós estamos fazendo aqui. I thought I loved God. Eu achei que eu amava Deus. I loved Him. Eu amava Ele, But I didn't love people. mas eu não amava as pessoas tanto. Didn't love people too much. Não amava muito as pessoas. When Jesus taught under the law even, Quando Jesus ensinou sobre a lei, love your neighbor as yourself. ame o seu amigo, o seu próximo como você mesmo. Jesus said you need to love one another Jesus disse: você precisa amar uns aos outros, as He loved us. assim como Ele nos He amou. graduated a little. E aí Ele foi além. You know what I found out? Sabe o que eu descobri? I want God to do all these things for you. Eu quero que Deus faça essas coisas por você, It's just hard to find the trigger mas é difícil achar o que causa isso, to get Him to do it. com que Ele faça. So this is the concept I operated under. Então é sob esse conceito que devemos operar. You know, there's no having to get Him to do something. Não tem como convencê-lo a fazer alguma coisa. He's the one that died for. Foi Ele que morreu por você. He's always doing everything He can. Ele sempre faz o que pode. Little did I know, Pouco eu sabia. the more I love God, Quanto mais eu amava Deus, then the more I would love you. mais eu amaria você. There was no loving God more Não tem como amar mais a Deus without loving you more. sem amar mais você. We're looking for strong faith. Estamos buscando por uma fé forte. This is where it comes from. E é daí que ela vem. You say, well, I really love God. Eu amo mesmo Deus. But don't you care much for people? Mas se você não gosta muito das pessoas, How do you think that love operates? como que você acha que esse amor opera? When you start loving them, Quando você começa a amá-las, because you can't love God more and porque more, você não pode amar mais e mais not Deus ended up loving them, sem deixar de amá-las mais. because you can't. Não dá. It isn't more the love of God. Não é mais do amor de Deus. If it doesn't eventually love them, Se você não acaba amando as pessoas when também. that love starts loving them, E quando esse amor começa a amá-las, here comes the power. vem o poder. Here comes the power. Vem o poder. Why don't you go to Luke 11? Vá para Lucas 11. I didn't in Mark? Luke 11 and Is it Mark? 24. I mean Mark, I'm sorry. É Marcos I'm 11. gone. Eu já tô longe. Oh, I just love this. Eu adoro isso. This is the verses Kenneth Hagin got healed on. Foi com esse versículo que Kenneth Hagin ficou curado.
We might as well start verse 23. Vamos começar no 23. These are just too good. Esses são muito bons. I mean, these are bold statements. São declarações muito ousadas. I mean, incredibly bold. Muito ousadas. And I asked God one time, Perguntei a Deus uma vez, I said, how come por que the promises que tem promessas like these here, como essas aqui? how come that getting to the place where you can operate in them Como que você chega num lugar onde pode operar nelas seems to take longer than my e que lifetime? parece que isso demora mais do que minha vida inteira? What's the key? Qual a chave? You know what he told me? Sabe o que ele me disse? It's in most of the verses that we leave out. Está na maioria dos versículos que deixamos de lado. Is there one here? Tem um aqui? There's one here. Tem um aqui. Just begin with 23. Vamos começar no 23. Ooh. For truly I say that whosoever shall say this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, shall not doubt in his heart, but shall believe those things which he says shall come to pass, will have whatsoever he said. Do it just like that. Não. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isn't this amazing? Não é maravilhoso isso? That we could have whatsoever we say. Que podemos ter o que dissemos? My, look at 24. Olha o 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe you receive them, and you shall what? Have them? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, Oh, my crede que o goodness. recebereis e tê-lo-eis. Okay, which verses do we leave out? Qual o versículo que deixamos de fora? 25, 26. O 25 e 26. Let's cut these off. Vamos cortar esses aqui. I sanction a move to remove those two verses from Eu vou this fazer chapter. uma sanção para tirar esses dois Anybody wanna versículos desse second that? capítulo. Alguém me apoia? Well, how could this have anything to do with this? Por que isso aqui tem alguma coisa a ver? Then that's even before I discovered these verses. I said that these great mountain moving verses, they take longer than my life. Antes de eu descobrir o que significava esses, eu falava, I said, why? por que demora tanto isso, mais que minha vida, para Because conseguir operar nisso? the verses you leave out. É por causa dos versículos que você deixa de lado. I was hoping it wasn't these. E eu estava esperando que não fossem esses, It was. mas eram. Look at this. When you stand praying, I mean, you haven't even left the prayer yet. E quando estiveres orando, então ele nem deixa a oração de You're fora. not even done praying. Você ainda nem terminou de orar. When you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Can't we just move the mountain? Não dá só para mover a montanha? Look at this. He's not even going to let you finish your great Ele statement, nem mountain. deixa você terminar a sua frase. I command you to be Monte, removed eu into the ordeno sea. que você vá para o mar. While you're still standing there. Enquanto você ainda está lá de pé, And he says, ele diz, and if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. You know, when you forgive somebody, Quando você perdoa alguém, hey, they're not the only one that you're helping. você não só está ajudando aquela pessoa, It's you. você está se ajudando. If you have aught against Se somebody, você tem algo contra alguém, God doesn't exactly hold that ought against you. Deus não leva isso contra só But you down você, the operation up mas você acaba com a operação that He needs to flow towards you. que ele precisa para poder fluir até This você. is all about people, Isso, o que importa são as Not pessoas, things, não as coisas, not money, não o dinheiro, not time, não o tempo, not anything. nada. This is about people. As pessoas são o que importa. Well, I says, God, I really love you. Eu disse, Deus, eu te amo mesmo. He says, you can only love me so much Você só pode me amar até um tanto, that you'll begin to love people. até que você comece a amar as pessoas. And if you never begin to love E se people, você nunca começar a amar as then your pessoas, love for me is limited. então o seu amor por mim é limitado.
when I saw you through his eyes, Quando eu vi você através dos olhos dele, if I needed any more pushes, se eu precisava de mais um empurrão, I didn't need any more after that. não precisei depois disso. Let me assure you one more time. Mas deixa eu te garantir mais uma vez, Just one more time. mais uma vez, That you're not going to continue to pray in tongues. você não vai continuar orando em línguas, Now he tries to beat you out of it. e o diabo vai tentar te tirar disso, You're not going to continue and keep trying, keep mas going. você não vai conseguir continuar That eventually sem que um dia you're going to end up você comece in that edification, aquela edificação in that love of God. no amor de Deus. And your faith E a sua fé is going to become a servant. vai se tornar um servo And in God's hands, nas mãos de he'll Deus. be able to do E ele vai poder fazer what he's always wanted o to que ele do, sempre quis fazer. is have you open a door to the É lost você abrir uma porta para os so perdidos, he can reach through para ele poder pegá-los, and pull them into the kingdom. colocá-los dentro do reino. If I live my whole life in strife, Se eu viver a minha vida inteira em never do contenda, nothing for God, nunca fazer nada para Deus, just say, yeah, I'm born again, I love só you. disser, eu nasci de novo, I'm still going to go to amo a heaven. Deus, eu ainda assim vou para o céu. But when I get there, Mas quando eu chegar lá, I will wish that I had spent my life there. eu vou querer ter passado a minha vida fazendo isso. You mean praying in tongues is Você quer going to dizer bring me to that love? que a oração em línguas vai me levar a esse amor? Not only bring you there, Não só vai te levar até ele, it'll keep you in vai it. manter você lá. Can you prove that? Você pode provar isso? Of course. É claro, In the book of Jude. no livro de Judas. Book of Jude. Em Judas. How about third verse? No versículo 3. Which chapter? Qual capítulo? What did I hear? O que eu ouvi? I like how he greets us. Eu gosto como ele faz a saudação. Jude, the servant of Jesus Christ, brother James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. That's one, sorry. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Mercy unto you, peace and love be multiplied. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Isn't that incredible? Não é incrível isso? Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful me to write unto you and exhort you should earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Now, what would be the point Qual seria to tell me I should contend, o propósito de dizer que eu preciso batalhar to walk in the kind of faith para andar no tipo de fé that the apostles walked in, em que os apóstolos andaram, without going on and showing me how to contend? sem me mostrar como batalhar? There's no use to tell me I should Não tem por que dizer que eu preciso, and not tell me how. sem me dizer como. And that's what he does. E foi isso que ele fez. By the time we get to the 19th Até verse, chegar no versículo 19, he says, ele diz: these be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. And these are the ones that Jude described that had left the faith. São esses que Judas descreveu que deixaram a fé. He said they're waves of the sea raging, foaming to their own shame, Que eles são ondas do mar que fazem muito estardalhaço para nada. shooting stars Como estrelas cadentes that come out of darkness in a blaze of que glory, vêm das trevas com muita glória, but disappear back into the mas darkness desaparecem de volta nas that trevas, they came out of. da onde elas vieram. Well, he said here, Ele diz aqui: these be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. But you don't have to operate there. Mas você não precisa operar aí. You don't have to stay captive to the flesh, Você não precisa ficar na carne, or hatred, ou com ódio, unforgiveness, com a falta de perdão, anything else. ou essas coisas. But you, beloved, Mas vocês, building up amados, yourselves
on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Build myself up where? Me edificando aonde? Above that sensual, Acima flesh-dominated walk desse caminhar dominado pelos sentidos, pela carne, that controls people's lives. que controla a vida das pessoas. Above a sensual walk, Acima de um caminhar sensual, for seeing, hearing, and feeling. onde você ouve e Run your sente, life onde o que você ouve e sente instead of faith. controla a sua vida ao invés da fé. He said, I can build myself up above Ele that diz que mess. posso me edificar acima dessa On confusão, my most holy faith. na minha fé By santíssima. doing what? Fazendo o quê? Praying and what? Orando no quê? Praying and what? Orando no quê? Have you heard this before? Você já ouviu isso? Look at verse 21. Olha o 21. Keep yourselves. Ooh, but you, beloved, build yourself on your most Holy Ghost. Keep yourself Conservai-vos in the love of God, na caridade de looking Deus, for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. So you want to love God. Então você quer amar a Deus. You can only love Him so much. Só dá para amar Ele até um tanto. It goes horizontal. Isso é horizontal. You can only love Him so much. Só dá para amá-lo até um ponto. Then if that love doesn't start loving E se people, esse amor não começa a amar as pessoas, you've stopped. você para. You're the reason He came. Você foi a razão para Ele ter vindo. And He knows it's a fight to build herself up above that E Ele mess. sabe que é uma luta se edificar acima dessa confusão. That's why He did what He did. Foi por isso que Ele fez o que fez. When He gave us a teacher Quando nos deu o Mestre, who has come to guide us into all que veio para nos guiar a toda a verdade. that word is truth. A palavra dele é a He verdade. won't even speak of Himself. Ele nem fala dele mesmo. Jesus said, Jesus He disse, speaks of me. ele fala de mim. He will receive of Ele mine recebe do que é meu and shew it unto you. e mostra para você. And what is His that He shows E you o que é dele que ele te mostra? is the standing He has with the É a Father posição que ele tem com o Pai, as the firstborn. como o primogênito. Why would He call Him the firstborn Por que ele o chamou de primogênito? if there wasn't going to be another Se não fosse ter outros filhos, and another? e outro e outro. And what's the Holy Spirit going to do? E o que o Espírito Santo vai fazer? Oh, Jesus said things, you know. Jesus disse coisas, Like the works I do, you'll do also. como as obras que eu fizer, vocês vão fazer também. And greater than these. E até maiores do que I go essas. to the Father. Eu vou para o Pai. He can go to the Father and did what? Ele foi para o Pai e fez o quê? Purchased that sonship for you. Comprou essa condição de filho para You você. got born back into the family. Você nasceu de volta dentro da família Given the same Holy Spirit of power. e recebeu o mesmo Espírito Santo de He said, poder. the works I do. E ele disse, as obras que eu You can do faço, also. você também pode fazer. So I'll send him to you. Então eu vou enviá-lo até He'll você. receive of mine. Ele vai receber do And que é he'll meu show it to e you. vai te mostrar. Well, I don't know how to pray. Mas eu não sei como orar. I'll arrange it, Eu vou arranjar isso. or I can do that for you too. Vou fazer isso por você também. So the Holy Spirit arranged it Então o Espírito Santo fez isso. to search your life, Para procurar na sua Search your vida, heart. o seu coração bring the perfect prayer e together. trazer a oração perfeita. All you have to do Tudo que você tem que is fazer pray it up before é God, orar diante de out of your Deus, spirit, do seu Espírito, and heaven goes into e o operation. céu entra em to operação answer it. para responder. If you lack love, Se você tem falta de you're amor, gonna get some. você vai receber amor. You're gonna get some. Você vai receber. Hallelujah. Well, how about that grace? E a graça? That's the best thing you got going for É a you. melhor coisa que você tem para você. Can have all that love Pode ter todo esse amor, because you couldn't earn it. porque você não podia merecer. You can have all of it Pode ter tudo isso, because He purchased it for you. porque Ele pagou por você, That's comprou por grace. você. Isso é graça. Good land. Why wouldn't you receive it? Por que você não receberia?
You know what a death sentence is to cancer and somebody born never able to walk? Sabe o que é uma sentença de morte para quem tem câncer ou alguém que nasceu e não Somebody anda? to walk in that loved like Jesus loved. É alguém que anda no amor que Prayed Jesus like he andou prayed. e ora como ele orou. And they will not stay in the chair. E aquela pessoa não vai ficar daquele jeito. Nor will children's hospitals be safe E while nem you're in os town. hospitais das crianças vão ficar cheios enquanto você estiver naquela cidade. Então Deus chamou Jesus de primogênito, o filho primogênito. O que quer dizer isso? Primogênito, né, é o primeiro filho de muitos filhos. E Deus chamou Jesus de primogênito porque ele já estava nos chamando de filhos. Então o que Deus quer com isso? Ele quer um relacionamento de filhos com o Pai. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, se nós não temos amor dentro de nós, nós vamos receber. E o Espírito Santo vai nos ajudar neste amor para que ele cresça, e quanto mais ele cresce, mais fé nós temos. E atenção, esse amor é para Deus e amor para com as pessoas, porque é impossível amar só Deus e não amar as pessoas. Então, quando este amor cresce, nós vamos também tendo uma fé maior. E quando isso acontece, nós vamos nos tornando servos para trazermos os perdidos para o reino de Deus. Maravilhoso esse ensino. Vamos buscar o amor de Deus. Então vamos fazer uma oração agora para Jesus abençoar a sua vida, o seu coração. Pai glorioso, põe a tua mão poderosa sobre este telespectador e eu oro para que o Senhor cure esse coração, caso haja uma dor aí, por causa de um relacionamento rompido, por causa, Senhor, de ofensas recebidas, de traições. Cura agora esse coração, eu digo em nome do Senhor Jesus. Que a sua paz venha agora reinar nessa vida, Senhor, nesse ambiente de trabalho, nesta família. Protege, Senhor, essa pessoa contra as mentiras do diabo. Protege essa pessoa, Pai, contra as maldades de Satanás. Eu clamo o sangue de Jesus sobre este telespectador agora, para que ele seja abençoado e protegido contra o mal. E eu te agradeço, Pai, e te louvo pelo que o Senhor está fazendo agora nesta vida. E nós te agradecemos também, Jesus, aleluia, pelo Espírito Santo. Então, agora que nós chegamos ao final deste programa, eu vou deixar o nosso endereço para que você possa entrar em contato conosco e dê o seu testemunho. Simplesmente acesse o site andando-no-espírito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.